que é ser mãe para você? É o amor? É o carinho? É um abraço quente em um dia muito cansativo? Bom, tudo isso é ser mãe. E hoje estamos contando com a presença de uma mãe muito especial, a Franciele, com o filho Victor. Vamos comigo nessa reportagem entender um pouquinho melhor sobre a história deles? O Vitor, ele nasceu de 7 meses. A minha bolsa estourou, eu estava trabalhando, na época eu trabalhava no UB. Aí eu fui para o hospital, primeiro não sabia que ele ia nascer, nem sabia o que que era uma contração nesse dia. E fui para o hospital porque tinha dado indícios que ia estourar minha bolsa. Aí a médica avaliou tudo, me colocou em espera numa sala e fez todos os exames, estava tudo bem, não teria nada para justificar uma intercorrência. Mas acabou que realmente a minha bolsa rompeu, aí ele nasceu com 7 meses, e foi um parto muito rápido, ele foi direto para UTI, né, porque o pulmãozinho dele não estava pronto, foi um trabalho bem difícil, assim, pelo que eu sei do pessoal que cuidou dele, e eles tiveram que usar surfactante, porque realmente o corpo não dava conta da demanda, fez uma lesão no cérebro, dessa lesão que hoje pra gente teve a paralisia. Aí a gente ficou 14 dias na UTI, 21 dias na pediatria, ele usou mais 10 dias de oxigênio em casa. Então, no dia 3 de outubro, que seria a data que ele nasceria de parto normal, foi quando ele conseguiu ficar sem oxigênio. Então, como a gente imaginava que teria alguma sequela pelo tanto de tempo que precisou de oxigênio, pelas orientações médicas, a gente começou com fisioterapia preventiva. E com 10 meses ele começou a ter crises convulsivas. Era como se fosse um susto, não era a convulsão normal que a gente está acostumado a ver nas mídias, né, e ao redor. Ele tinha só um sustinho, ele dava um susto, esticava os bracinhos, as perninhas e acabava tendo essa convulsão. E eu achei aquilo muito estranho, assim, já de cara, assim, um instinto, acho que maternal mesmo. Eu comecei a notar, sem ter experiência nenhuma. Eu tinha 25 anos quando eu tive o Vitor. Eu comecei a notar quantas vezes acontecia aquilo e cada vez que repetia. E esse momento foi aumentando ao longo do dia e com o passar dos dias. Por coincidência, eu já tinha uma consulta preventiva em Curitiba, um doutor Alfredo, que era um neurologista, que eu não lembro no momento, mas alguém me indicou na época, e por precaução mesmo, assim, para dar um andamento depois, né, devido a essa sequela que poderia acontecer ou não, e a gente não saberia o que iria acontecer. Aí a gente foi para Curitiba, chegou nesse médico, um médico muito bom mesmo, e pelo meu relato ali do que estava acontecendo com o Vitor, ele já disse de cara pra gente, provavelmente pode ser 3 situações. Ele citou o nome das síndromes na época, e uma delas seria a síndrome de West. Na época existiam 3 possibilidades de medicação, que seriam o corticoide, o Sabril, que era uma medicação que existia aqui no Brasil, ou o canabidiol, mas na época não era legalizada, ou seja, a gente teria que fazer o contrabando, né? De imediato, como era mais acessível, a gente optou pelo Sabril, que era uma medicação disponível no Brasil. O médico, na hora, já ligou para algumas revendedoras para ver se tinha disponibilidade. Com 1 semana e meia, a gente conseguiu fazer com que ele tomasse a medicação e ele conseguiu estabilizar essas crises convulsivas. Então, a gente viu que era algo que iria dar resultado futuramente para ele. Então, eu comecei a minha jornada de ir para Curitiba cada 2 semanas. Eu ia 2, voltava, ia 2, voltava. Até que a gente começou a perceber que ele precisava de mais coisas. Daí, essa terapeuta indicou outra terapeuta, que indicou outra terapeuta. A gente teve 8 terapeutas em Curitiba. Só em Curitiba. Fora as que ele tinha aqui, porque quando ele quando ele teve a doença, eu já levei ele para PAI, porque entendia que era onde ele ia ter o suporte necessário que ele precisava. Aí ele tinha, então, essas 8 terapeutas, a gente pensou, não, precisamos morar em Curitiba. Ficamos 1 ano e meio em Curitiba, eu e o Vitor, e o pai dele aqui, né, que é a nossa base, mas
devido à necessidade do Vitor, eu e ele estávamos lá. Aí fazendo com essas 8 terapeutas acompanhamentos, cerca de 20 terapias por semana, a gente foi alcançando lugares maiores que talvez não fosse possível dentro do quadro dele. E aí a gente sabia de uma cirurgia, que com 1 ano e meio já, ali na época que eu conhecia a Bressan, ela já me falava de uma cirurgia, que era a risotomia dorsal seletiva, minimamente invasiva. É uma cirurgia do cone medular que ajuda crianças que têm paralisia e espasticidade a liberar a musculatura. E nessa época o Vitor só repetia palavras. Ainda ele não tinha a fala concretizada, que a gente fala dentro da fisioterapia da fonoaudiologia. 2 anos depois, mais ou menos, né, que foi esse intervalo de tempo que deu, chegou, assim, que no Brasil já estava acontecendo essa cirurgia. E a Unimed estava arcando com essa cirurgia. E a gente foi atrás, e ele fez a cirurgia em Joinville, a Bárbara nos acompanhou também nesse processo, e ele foi para a cirurgia, e quando ele voltou da cirurgia, ele olhou para mim, voltando da anestesia, e ele disse assim: mãe, eu tô voando. Para mim, aquilo foi uma coisa tão grande que vocês não têm noção. Porque dentro do diagnóstico da disfagia, quando ele tinha as consultas com a Rosane, ela me relatou em um áudio uma vez que ela se preocupava se o Vitor iria sobreviver no dia seguinte. E naquele dia, ele não só sobreviveu, quanto ele falou e ele expressou o sentimento. Coisa que em 3 anos e meio de vivência eu não tinha conhecimento do que o Vitor sentia. Sentia fisicamente e sentia emocionalmente. Então, na volta daquela cirurgia ali, foi um start assim que é inexplicável pra gente, que já estava lutando por qualquer ganho que ele tivesse sem cobrança. Então, ver aquela resposta ali foi assim, valeu a pena, né? Vale a pena, sempre vai valer a pena.